Essa não é a origem. Deus não diria, não entre na rebeldia e depois criaria a música rebelde. Não faz sentido. Eu acho que a realidade é que Deus quer nos tirar da nossa cultura terrena para uma cultura celestial. Amém? Então vamos a Deus e dizemos, Senhor, me perdoe. Eu fiz uma escolha ruim. Me ajude para que daqui em diante eu faça escolhas melhores. Amém? Não deixe o diabo lhe seduzir. Sejam bem-vindos à quinta apresentação de 10. Eu sei que tem sido longa, mas vocês já aprenderam alguma coisa? Louvado seja Deus. Está fazendo sentido? Louvado seja o Senhor. Estamos nos esforçando para que fique claro. E estamos recebendo mensagens no Facebook de pessoas dizendo, enquanto estão assistindo ao redor do mundo, elas estão dizendo, está fazendo sentido, estamos gostando. Uau, eu já dei seminário sobre música e eu reconheço o que você está dizendo. Então é muito forte. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer antes de continuarmos. É algo que talvez seja um assunto um pouco sensível. E o assunto é, nas sessões anteriores falamos sobre a música africana e a sua influência na América. Agora o que eu quero que entendam é que eu mesmo, e aqueles que me conhecem, eu não vejo cor. Sinceramente, eu não acho que os filhos de Deus devam ver cor. Amém? Eu não me importo se você é negro, se é branco, se é amarelo ou se é listrado. Isso não importa pra mim. Eu cresci num ambiente multicultural e sem discriminação. Então, todos os meus amigos eram de nacionalidades diferentes. Então eu não quero que pensem que eu estava falando mal dos negros. Eu estava apenas me referindo à situação dos escravos africanos que foram trazidos para cá. Então, às vezes eu possa dizer algo ou significar de certa maneira. Por exemplo, uma pessoa me disse que eu disse que eles poderiam ter a sua própria igreja. Na verdade, não foi isso que eu fiz. Eu disse que eles finalmente eram permitidos a ter sua própria igreja. E isso faz com que meu coração quebre, porque certa raça não deveria ser permitida a se tornar cristã. Amém? Então, a realidade é que essa é a história. E eu amo meus amigos afro-americanos. Eu tenho muitos deles. Eu tenho muitos amigos mexicanos e amigos latinos e amigos asiáticos. Então, a realidade é que Deus não é contra nenhuma cultura. Ele não é contra nenhuma pessoa. Ele é a favor das pessoas. Contudo, ele é apenas contra as coisas na nossa cultura que não são dele. E a realidade é que Deus quer nos tirar da nossa cultura. Não importa qual seja, é uma cultura africana. E para falar a verdade, eu acho que a cultura americana é pior do que as culturas africanas. E eu sou americano. Então, eu acho que a realidade é que Deus quer nos tirar da nossa cultura terrena para uma cultura celestial. Amém? Ok. Essa mensagem específica é intitulada O Segundo Movimento. História da música de 1960 a mais ou menos 1990. Antes de entrarmos no assunto, gostaria de lhes levar ao 6º século a.C. E antes de fazer isso, vamos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de nos reunir e aprender essas coisas que talvez já sabíamos antes, estamos apenas reforçando ou que estamos experimentando e vendo coisas novas pela primeira vez. Senhor, lhe pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor seja o professor. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Shu Ting, no 6º século a.C., escreve: para mudar o comportamento e costume das pessoas não há nada melhor do que a música. Na verdade, sabe o que é incrível? É que o imperador da China, quando o imperador da China queria saber o que estava acontecendo em determinada província de seu país, sabe o que ele fazia? Ele convidava os músicos daquela província para virem e tocar músicas em seu castelo. E os músicos não sabiam disso. Eles só estavam pensando, uau, eu vou tocar para o rei. E ele sabia, pelo tipo de música que estava sendo tocada, se haveria uma revolta dentro, naquela província, ou se tudo ficaria bem.
Então deixa eu fazer uma pergunta. Se o imperador da China quisesse ouvir a sua coleção de músicas, estaria ele preocupado com uma revolta e rebelião? Ou ele diria que tudo está bem na sua casa? Vocês entenderam? E se Jesus dissesse, tragam os iPods agora, conectem eles, ou os iPhones, ou qualquer aparelho onde você escuta música? Nós gostaríamos de tocar para todos ouvirem. Aqui, agora, em público. Ficaríamos nervosos? Ou seria tudo bem? Talvez deveríamos fazer essa pergunta depois de amanhã, né? Porque eu te garanto, o que eu aprendi é que quase todo mundo, incluindo a mim mesmo, tem algumas mudanças a fazer em nossas escolhas de música. Então, se Deus está te incomodando e Ele está te levando a um lugar onde você está começando a pensar e você diz, uau, talvez eu não devia estar ouvindo isso, talvez eu não devia estar ouvindo essas coisas, ou algo assim, se o Espírito Santo está trabalhando, quando que você vai tomar a decisão para deletá-las? Agora, e quando você deletá-las? Hoje à noite, assim que você chegar em casa, porque sabe, talvez você não seja a mesma pessoa que você é agora, hoje à noite. Você está sendo encaminhado pelo Espírito, alimentado pelo Espírito Santo, e você está dizendo, uau, eu realmente quero mudar. Porém, você vai para casa e talvez amanhã ou segunda de manhã, você vai adiando e de repente, aquele velho pensamento volta. Não é verdade? Tome as decisões agora. E nunca há nada de errado em tomar a decisão correta para Deus. Amém? Se você tem perguntas ou você não tem certeza, tudo bem, deixe de lado. E diga, Senhor, eu me abro a Ti para que Tu mudes tudo que não te agrada. Aristóteles observou que a música imita ou representa diretamente as paixões ou estados da alma, mansidão, raiva, coragem, temperança e os seus opostos e outras qualidades. Se durante muito tempo ele habitualmente ouve tipos de músicas que despertam paixões ignóbeis, isso é, desonestas, depravadas, vis, sem princípios, o caráter dele será moldado a uma forma ignóbil. 340 a.C. Então o que eu estou compartilhando com vocês é informação muito antiga. Ela só não tem sido distribuída muito bem. Keith Richards. Ele compartilhou como ele recebeu as músicas. Ele foi um roqueiro nos anos 60, 70 e 80. Ele disse, músicas sim, eles acham que você as escreveu. Na verdade, você é apenas um mediador, como se estivesse numa sessão. Elas surgem do nada no ar, músicas inteiras surgem. Você não escreve, as músicas surgem para mim em massa. Eu não fiz nada, a não ser estar acordado quando elas aparecem. Eu escrevo música, e elas não surgem do nada no ar. É como J.K. Rowling, que escreveu a série do Harry Potter. Ela disse que estava andando no trem e Harry Potter veio e se apresentou a ela em sua mente. E ela disse, eu o conheci imediatamente. Eu sabia o seu passado, sua presença e seu futuro. Seu presente e seu futuro. Por quê? Como? Porque estava vindo do diabo. E esses roqueiros estão recebendo essas músicas em massa. Morrison, do The Doors, Jim Morrison, ele foi, na verdade, um xamã assumido, conhecido pela sua exploração do misticismo através da sua letra. Ele também disse ter recebido as músicas em massa. Ele viria o show todo em sua cabeça e apenas escrevia as letras para as músicas. Crowley é retratado na capa. Ele é retratado em um dos seus álbuns também. Aleister Crowley tem sido uma influência para uma série de músicos famosos. E alguns dos outros artistas que abertamente admitem, além de Jim Morrison, que eles são seguidores de Crowley. Um grupo se chamava Iron Maiden, outro grupo Led Zeppelin, David Bowie, Sammy Davis Jr., eu não sabia, Mick Jagger e Sting. Então muitas dessas pessoas, e é lógico Ozzy Osbourne, e muito mais, nós estamos apenas escolhendo os maiores. Então o que acontece é que essas pessoas acreditam nisso. Mas sabe, Aleister Crowley morreu há muito tempo. Mas tem aqueles que pegaram a tocha. Anton LaVey pegou a tocha de Crowley e estabeleceu a igreja oficial de Satanás. Ele escreveu a Bíblia satânica. Você pode perceber aqui atrás. Você pode perceber um símbolo aqui atrás. Ele também está na Bíblia satânica. Ele é, na verdade, um símbolo do ocultismo. Na verdade,
bem aqui. Aliás, ele é chamado de Baphomet, que é um bode. Vocês podem ver os chifres em cima, as orelhas embaixo e o queixo em uma estrela invertida ou um pentagrama. Vocês verão esses bodes e símbolos demoníacos e o olho que tudo vê e as pirâmides e todas essas coisas aparecendo ao progredirmos. Anton LaVey promoveu um estilo de vida de autoindulgência. Ele declarou: desejos foram feitos para serem realizados. Uma outra declaração que ele diz: existe uma fera em todos nós que precisa ser exercitada e não exorcitada. Quer dizer, ele está dizendo: abrace a sua fera e a faça forte. Em outras palavras, alimente o cão carnal e faça o cão espiritual passar fome. No Washington Post, LaVey declarou: Satanás é um símbolo. Satanás significa nosso amor pelo mundano e nossa rejeição à imagem pálida e ineficaz de Cristo na cruz. Quero dizer satânico num senso de um conceito filosófico, um domínio ou um bem-estar que seria melhor descrito como um estilo de vida, uma perspectiva, uma atitude. Amigos, nós estamos adotando a visão filosófica deles. Eles acham que os desejos foram feitos para serem realizados. Eles dizem que se qualquer pessoa vir e começar a tirar algo de você, destrua essa pessoa. Isso faz parte do princípio que acreditam. Então, o faça que tu queres é a totalidade da lei, é a doutrina e filosofia oficiais da Igreja de Satanás. Então, com isso, Anton LaVey está apenas carregando a tocha que um dia Aleister Crowley acendeu, a qual foi acesa, vamos dizer, pelo príncipe do fogo, o próprio Satanás. Então Satanás influencia Crowley, Crowley influencia Anton LaVey e, consequentemente, a igreja oficial de Satanás é estabelecida. Os satanistas usam um pentagrama, com as duas pontas para cima, muitas vezes gravado com um círculo duplo, com a cabeça de um bode dentro do pentagrama. E como eu disse antes, essa é uma referência ao símbolo do Baphomet. Eles o usam da mesma forma que os pentagorianos, como Tártaros, literalmente traduzido do grego como abismo ou vazio. Na terminologia cristã, essa palavra é usada na Bíblia, se referindo ao lugar onde os anjos caídos são confinados. As letras gregas são muitas vezes substituídas por letras hebraicas, que formam o nome Leviatã. Então aqui vocês podem ver as letras diferentes em volta do símbolo de Baphomet, elas estão em hebraico e significam Leviatã. É um sinal de rebelião, de identificação religiosa. E as três pontas para baixo simbolizam a rejeição da Trindade Santa: Deus o Pai, Cristo o Filho e o Espírito Santo. Então existe tanto simbolismo nisso e eles sabem exatamente o que significa. O que é triste para mim é que existem pessoas que andam por aí com a cabeça do bode na camiseta e algumas delas são cristãs. Elas nem entendem esses símbolos pagãos e satânicos. LaVey diz: vamos levá-los a um lugar onde esqueçam a lógica e façam o que quiserem. Temos que levar as pessoas ao ponto que não pensam mais, elas só fazem porque é gostoso, elas querem fazer. Frank Zappa foi um roqueiro e tanto na sua época. Em 1968, na revista Life, ele disse: eu reconheço que essa música alcançou os jovens porque a batida grande correspondeu ao ritmo grande do corpo, e posteriormente eu descobri que eles iriam carregar isso para o resto da vida deles. A maneira como o som afeta o organismo humano são miríade e sutil. O som alto e as luzes de hoje são ferramentas de doutrinação tremendas. Percebam, eles não estão ali apenas para se divertir. Eles estão aqui para doutrinar. E eles querem mudar nosso caráter. Avançando para os anos 70. Muitas das ideias radicais dos anos 60 ganharam aceitação mais ampla na nova década e foram integradas na vida e cultura americana. A rejeição gritante a Cristo era óbvia e a filosofia enganadora do diabo tinha criado raízes. Led Zeppelin. O líder Jimmy Page, um aficionado de Crowley conhecido, convocou Led Zeppelin para
um pouco de troca de alma com o diabo para garantir o sucesso deles, da mesma maneira que Robert Johnson fez 40 anos atrás. Jimmy Page disse o seguinte: eu percebo que Crowley é um gênio mal compreendido do século XX, porque a ideia dele era a libertação da pessoa, da entidade. A restrição iria te atrapalhar. O que você quer fazer, faça. Eu tenho empregado o sistema dele no meu dia a dia, e é assim que os grandes nomes são feitos hoje em dia, não via imprensa. Então o que ele está dizendo aqui é que para você ter um sucesso verdadeiro, e não apenas um ponto no radar de eles tiveram sucesso por uns 4 anos, mas para realmente ter esse poder tremendo e ter um sucesso incrível na indústria da música, na indústria do entretenimento, a maneira como os grandes nomes são feitos de acordo com os grandes nomes é que você faça um pacto com o diabo. É o que ele acabou de dizer. Não é através da imprensa, não é se você jogar muito dinheiro para eles. É porque você fez um pacto com o diabo. Você já pensou como é que aquele cara ou aquela garota, como é que eles estão no auge? Eles nem cantam tão bem. Você já pensou nisso? Nossa, por que será? Ele não disse necessário ter talento, só disse seja meu sujeito fiel e eu farei algo de você. O diabo disse, só isso. Sabe, tem outra coisa. O diabo só irá permitir aqueles que ele acredita que serão seus grandes evangelistas e que não irão virar as costas para ele. Então ele não abençoa a todos. Com tudo isso, ele pega aqueles que serão suas ferramentas especiais e ele fica com essas pessoas presas. E depois ele aplica muito dinheiro, irá investir muito tempo nessas pessoas para fazê-las crescer. Faz sentido? A música de Zeppelin, Stairways to Heaven. A música de rock mais requisitada de todos os tempos foi chamada uma das obras mais satânicas que já existiu. Robert Plant, um membro do grupo, disse que a música foi dada a ele por automação. Perceberam a conexão? Que muitas dessas grandes bandas, os grandes grupos e as grandes estrelas têm recebido essas coisas por automação. Eles recebem isso, eles ouvem e veem e eles escrevem e acabou. Essa inspiração está vindo de Deus? Os conhecerão pelos seus frutos, amigos. E se a música está lhe conduzindo a drogas, álcool, sexo antes do casamento e uma atitude de falta de responsabilidade e rebeldia, isso não é de Deus. Amém? Essa não é a origem. Deus não diria, não entre na rebeldia e depois criaria a música rebelde. Não faz sentido. Os Beach Boys. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around. Aí está o mesmo elemento polirrítmico. Né? E quando eu descobri isso, eu disse, é brincadeira, né? Porque eu vou te dizer uma coisa, eu gostava muito dos Beach Boys. E pensava que na parte que fala eu dou uma volta, está falando sobre carros, mulheres e surf e coisas assim, sabe? E eu costumava, e eu sou um converso, eu quero que entendam que eu não cresci na igreja, eu sou um converso, então eu ouvia muita porcaria, como eu mencionei no primeiro seminário que tivemos, e o fato é que eu amava esse tipo de música porque eram divertidas e um pouco mais felizes. E depois, já um cristão, ao passo que começamos a investigar tudo isso e ouvir aquele clipe, eu dou uma volta? Vocês acham que ele está falando de passeio? Não, ele está falando... Eu estou fazendo muitas escolhas inapropriadas com mulheres e eu dou uma volta. E eu comecei a pensar nisso e eu cantava essa música e acredito que o que aconteceu foi que eu comecei a dar uma volta. Estou sendo sincero com vocês, porque ao contemplar somos o quê? Transformados. Brian Wilson, que é considerado o gênio da música por trás dos Beach Boys, aqui está o que ele mesmo disse. O que você acabou de ouvir, aqui está o que ele descreveu. Estávamos fazendo feitiçaria, tentando fazer música de feitiçaria. E eu fiquei, hã? E eu disse, não é nada sagrado, sabe o que eu quero dizer? Até mesmo os Beach Boys estão envolvidos nisso.
E eu ficava, não, não, nara, não, nara, não, não. E eu pensava, até isso era música de feitiçaria? Mas é claro, é como o doce que é revestido por cima do veneno. Certo? Sim, se eu chegasse até você e dissesse, isso é veneno, beba e irá te matar, quantos de vocês diriam, obrigado, gu, 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 gu? Lógico que não. Mas se eu chegasse até você e dissesse, cara, você tem que experimentar esse doce, é incrível. Ah, sério? Ah, parece bom. Ah, aliás, é veneno. Ah, o quê? Então é isso que o diabo faz. O diabo cobre o veneno com açúcar. Aliás, o diabo cobre a feitiçaria com açúcar. O diabo cobre os temas ocultos com açúcar. O diabo cobre o faça o que tu queres com açúcar. É apenas divertido. Você está sendo fanático, Christian? Não, não estou. Porque há uma batalha por nossas almas. Mas além de fazer feitiçaria e tentar fazer música de feitiçaria, algo mais é muito interessante. Os Beach Boys pegavam o mesmo xamã dos Beatles para doutrinar a multidão durante e depois da apresentação deles. Então temos um cara ensinando os misticismos orientais, o que é uma religião totalmente inapropriada, é absolutamente pagã, e às vezes nos liga ao simbolismo do ocultismo e com deuses pagãos e demônios. E, no entanto, os Beach Boys falavam, ok, agora temos uma mensagem para vocês. E eles saíam e deixavam o Maharishi subir e doutrinar a multidão. E eles aceitavam, porque o córtex pré-frontal deles estava... certo? E se eles estivessem fazendo uso de drogas e álcool, eram ainda mais prejudicados. Brian Wilson, o gênio por trás dos Beach Boys, posteriormente afirmou que era possuído. David Bowie. Agora isso é interessante. Escute a música dele. Você fica todo... Agora isso poderia ser numa boate? Claro. Talvez não hoje, mas sim. Ao contrário de Mozart, né? Aqui está o que ele mesmo diz. O rock sempre foi a música do diabo. Ok, então... se um roqueiro está dizendo que o rock sempre foi a música do diabo, então o que nós como cristãos estamos fazendo tocando nele? Eu creio que o rock é perigoso. Eu percebo que estamos apenas anunciando algo mais obscuro do que nós mesmos. Vejam, até então os clipes têm sido de rock and roll, apesar que variavam os sons. O rock and roll não é apenas Kiss, Def Leppard, Zeppelin e outros. O tema comum que liga todos esses pedaços e os fazem formas de rock é a seção de ritmo dominante que minimiza a melodia. Lembram da distorção de como Deus havia criado a música para ser? John Denver. Isso é interessante. Ele é um artista de música country e ele disse o seguinte: a música de rock é uma influência maior na alma dos homens do que o cristianismo primitivo. Por quê? As batidas. Todo mundo na indústria percebe isso, mas nós não queremos. E ele era bem conhecido por causa dessa música. Sunshine on my shoulders makes me happy. Então nem toda música secular é má. Não há nada de errado com essa música. Então, não estamos dizendo que toda música secular não presta. Precisamos adquirir uma caixa de ferramentas que nos ajuda a saber o que nos ajuda e o que pode nos prejudicar. Então, eu ouço algumas músicas seculares, aliás, nem toda música clássica é espiritual, elas são clássica seculares. Essa é uma grande categorização de tudo que parece vir da Europa, apesar de não ser essa uma classificação apropriada, mas nós a chamamos assim. A realidade é que existem várias músicas seculares que de fato são ok. E se não está me afastando de Deus, então não há nada de errado. Amém? As pessoas não querem ouvir isso às vezes, mas essa é a realidade. E se não violar alguns princípios bíblicos, iremos entrar nisso nas próximas mensagens, então está tudo bem. Mas isso não significa que tudo que, por exemplo, John Denver canta ou toca seja aceitável.
porque ele tem outras melodias e ritmos e percussões e elementos polirrítmicos em algumas das suas músicas. Então, só porque um cantor ou grupo tem uma música ótima, isso não significa que podemos ouvir tudo. Certo? Eu sou grato por lugares como o iTunes, porque eu não tenho que comprar um disco todo e pagar $20 para obter uma música. Eu posso ouvir as amostras e felizmente as amostras estão mais longas, que é ótimo. Antes eram clipes de 30 segundos, mas agora você pode ouvir muitos deles por mais de 1 minuto e você pode ter uma ideia se a música é aceitável ou não. Às vezes você ainda acaba errando e gastou $1 ou $2, mas é melhor do que 20, certo? Então nós temos muitos artistas nos nossos iPhones e iPods, mas talvez tenha apenas 1 ou 2 músicas de cada, até mesmo no mundo cristão, porque sinceramente eu ouço na maior parte, 98%, 99% de tudo que eu ouço é espiritual. Porque não existe muita música que é secular que seja ok, mas existe algumas. Satanás trabalhou arduamente na idade hippie, nos anos 60 e 70, introduzindo ensinamentos destrutivos que enfraqueciam o valor moral tradicional sob o manto do suposto movimento de paz antimaterialística. Prometeu uma posição espiritual mais elevada através das mesmas práticas de voodoo do que sexo, drogas e música, ou como dizem, rock and roll. De acordo com Timothy Leary, lembre-se, ele era um professor da Harvard, os anos 60 eram, como ele chamava, uma revelação da glória do que Aleister Crowley começou. Então, tem todas essas pessoas olham para esses seguidores de Crowley e veem a moda que estava moldando os valores da América e estava moldando o mundo, porque como vai a América, vai o mundo. Então todas essas pessoas estavam abraçando o faça o que tu queres, fumando maconha, tendo orgias, eles faziam todas essas coisas juntas que são inapropriadas. E o Leary vê tudo isso e diz, os anos 60 era uma revelação da glória que Aleister Crowley começou. Então, o que exatamente essa doutrina satânica de viver pelo faça o que tu queres iniciou? Bom, desde os anos 60 aos anos 80, isso irá te espantar. O suicídio aumentou 400%. Casais vivendo juntos fora do casamento cresceu 536%. Gravidez entre meninas de 10 a 14 anos aumentou 553%. Antes dos anos 60, havia apenas 2 doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, existe mais de 25. Então, o amor liberal nos deu um monte de coisas desagradáveis. E os crimes violentos aumentaram 995%. Quando você ouve músicas revoltadas, você se torna revoltado. Quando você ouve música sensual, você se torna sensual. Quando você ouve músicas rebeldes, você se torna rebelde. Não me importa se tem letra cristã ou não. Porque a música tem uma mensagem. Nos disseram isso várias e várias vezes, e eu espero que seja um ponto claro. Música cristã contemporânea. Agora, no final dos anos 70, MCC, ou Música Cristã Contemporânea, oficialmente iniciou. Agora, essa primeira música, olha o que aconteceu. Os artistas de MCC ouviram as mesmas músicas que estavam tocando ao redor da área deles, aqui na América. Às vezes as coisas são regionalizadas, mas a realidade é que eles estavam ouvindo o que estava acontecendo na música secular e pensaram, uau, eu acho que devemos fazer esse tipo de música, mas colocar letra cristã nelas. Então esse é o nascimento de MCC, bem aqui nos anos 70. E essa música específica se chama Pregador do Rock and Roll. Isso parece música dos anos 70? Com certeza. E aqui tem uma outra música. Te ama como uma pedra. Agora isso é interessante. A minha esposa ouvia essa música enquanto crescia.
Ela não sabia que era cristã. Querem saber por quê? Se você entender isso, irá mudar seu pensamento em relação à música cristã. Porque coisas espirituais são espiritualmente discernidas. O que é uma pedra para uma mente secular? Não é Jesus Cristo? Porque coisas espirituais são espiritualmente discernidas. Aliás, o que é incrível é que quando estávamos montando o seminário e a Colby ouviu essa música, ela disse: eu não sabia que essa era uma música cristã. Porém, ela sabia a letra toda, e o momento que começou a tocar, ela podia cantar a música toda. Bum! Porque tudo está perfeitamente gravado. Mas sabe o que? Isso não fez um benefício espiritual a ela, até que o Espírito Santo estava na vida dela para dar a ela o discernimento espiritual. Então o argumento maior na música cristã é o seguinte: enquanto estamos tentando atravessar para o mundo secular, porque queremos ganhar as pessoas para Jesus, amigos, sem o Espírito Santo, não tem como atravessar de volta para nós. Porque eles não entendem. Eles gostam da batida, gostam de como os faz sentir, e essa é a música. When I was a little boy, and the devil would call my name, I'd say, who do you think you're fooling? I'm a consecrated boy. Ela conhecia a música toda, mas ela não pensava, sim, cara. Não, ela gostava do ritmo e da batida da música. Então, a realidade é que se a nossa música, a música cristã, está indo ao redor do mundo, amigos, não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas não podemos pensar que porque eles ouviram a nossa música cristã, que isso vai converter a alma deles. Porque você tem que ser um participante voluntário. Isso faz sentido? Certo. Década de 80. A música no início dos anos 80 estava no estado de fluxo. A música do Elvis, dos Beatles, The Doors, Ozzy Osbourne eram todos conhecidos sob o mesmo nome de rock, apesar que os estilos das músicas eram bem diferentes. Quando os anos 80 chegou, a discoteca foi estabelecida e o rock se dispersou em categorias mais definidas: soft rock, hard rock, pop rock, country rock, esses são alguns deles. A raiz de todos esses gêneros, na essência, ainda é a mesma coisa, rock and roll, são o que chamamos de híbridos. Originalmente RB, ou Rhythm and Blues, do jazz. Joaquim Berente disse o seguinte, no seu livro O Livro de Jazz: tomando um interesse ativo no jazz, significa trabalhar para a maioria, porque a música popular do nosso tempo se alimenta de jazz. Agora lembrem, nós falamos disso na época do reggae, e um pouquinho de jazz, e... melhor não falar. Do jazz foi pro RB e depois entrou no rock and roll e continuou a progredir nesses diferentes gêneros fragmentados. Mas a raiz de tudo é o rock and roll, e a raiz do rock and roll é o jazz. E a raiz do jazz era o voodoo. Toda a música que ouvimos nos seriados e no rádio, na entrada do hotel e nos elevadores, nos comerciais e nos filmes, toda a música que dançamos, desde Charleston ao rock, funk e discoteca, todos esses sons que nos absorvem diariamente, toda essa música vem do jazz, porque a batida veio para a música ocidental através do jazz. Os especialistas entendem. Mickey Hart, baterista do Grateful Dead. Essa é uma das músicas famosas deles. Agora, ela não é maluca. Você consegue ouvir a condução do ritmo, mantendo o tempo e as múltiplas camadas de som entrando e saindo, mas não é rock pesado. Agora, um dos desafios em tocar uma música secular, principalmente agora que estamos entrando em épocas que é mais próxima para muitos de vocês, é que isso pode resgatar memórias. E apenas orem contra isso se elas não forem de Deus, ok? Mas precisamos continuar nesse caminho. Me desculpe, Christer. Olha o que ele disse. Ele estudou a bateria e o seu potencial em todo o mundo. Ele é um especialista em bateria, conhecido e respeitado, e eis o que ele afirma. Em todo lugar que você olhar no planeta, pessoas estão usando bateria para alterar a consciência. Esse é o ponto.
Usar a bateria inadequadamente altera a consciência. Talvez não queremos acreditar, não, isso não é verdade. Mas sim, é verdade. Gostando ou não, isso não muda. Amém? Eu descobri, junto com muitos outros, o poder extraordinário da música, principalmente percussão, para influenciar a mente e o corpo do ser humano. Muitas vezes eu senti que a bateria tem me levado a uma porta aberta para outro mundo. Ele está certo. Como já descobrimos. É difícil identificar o momento exato quando eu acordei para o fato que a minha música, o rock tradicional, tem um lado espiritual. Que havia um ramo da família, um ramo do voodoo, talvez. Os ramos pagãos ao redor do mundo, talvez. Havia um ramo da família que mantinha a conexão antiga entre a bateria e os deuses. Ele é um dos mais respeitados bateristas e estudiosos de bateria no mundo, e ele está dizendo que existe um lado espiritual muito sério. Existe uma conexão entre os deuses, e é claro, nós cristãos conhecemos como demônios, porque existe apenas um Deus. Em um artigo com o título Alta Tecnologia nas Baixas Frequências, o repórter Jason Sneed escreveu sobre uma boate muito famosa. Eis o que ele escreveu sobre um DJ. O DJ Lauren, também conhecido como Bass Nectar, representa a onda de sucesso de DJs. Ele toca sets incríveis, a pista de dança, através da América do Norte e mais. Os shows de Bass Nectar têm um senso de futuro primitivo, de festa total, resultante de uma unidade tribal do envolvimento do público. Essa foi uma frase e tanto. E o que está dizendo é que isso está virando uma tribo verdadeira e faz com que todos fiquem unidos nas boates. Agora, eu vou mostrar uma música para vocês. Agora você irá se lembrar dessa música, ela irá te surpreender. Esse foi o voodoo original que mostrei mais cedo. Talvez você se lembre dessa música. Ok, então, enquanto eu estava montando tudo, eu pensei comigo mesmo, na verdade não deveria dizer isso. O Senhor me impressionou e me disse, Christian, eu quero que você pegue essa música de voodoo que você ouviu antes, porque é bem semelhante a essa aqui. Porque essa é a música popular de Bass Nectar nas boates. Então o que ele disse foi, por que você não coloca no seu software, eu tenho um software, um programa de software que eu uso chamado Pro Tools, e você pode colocar músicas diferentes lá. Então uma delas é a música de voodoo, e ele disse, traga outra música e coloque uma em cima da outra. E adivinha? Elas se encaixam perfeitamente. Foi inacreditável pra mim. Totalmente voodoo. E as pessoas estão dançando a essas modernidades nas boates, ou ouvindo no carro, ou nos iPods, ou que Deus me livre nas igrejas. Então imagine a minha surpresa quando eu o vi, e eu irei apontar quando os tambores de voodoo aparecerem. É a mesma coisa. Mesma coisa. Só tem uma cobertura diferente. O diabo não está brincando, meus amigos, porque ele está na indústria da música há um bom tempo. As batidas ministram ao corpo carnal e não ao espiritual. Então, os anos 80. Continuando nos anos 80, havia mais sensualidade do que antes. A era do disco. Mas pro final dos anos 70, transitando aos anos 80, foi quando as danças apareceram grandemente em cena. E esse tipo de música era forte. E com o lançamento dessa nova rede de MTV, trouxe os efeitos da música a um novo patamar. Os músicos agora tinham novas formas de exibir e influências ainda maiores, porque agora eles não somente atraíam um sentido, mas um segundo sentido. Quanto mais sentidos envolvidos, mais poderosa é feita a impressão. E a moça que definitivamente teve uma influência nesse mundo é nada menos que Madonna.
Notavelmente, uma das top artistas encontrou popularidade imensa começando na década de 80, ao ultrapassar os limites sensuais nas músicas em geral e com imagens provocativas em seus vídeos. Ela rapidamente se tornou um ícone na moda, atitude e no comportamento. A faixa título dela, Like a Virgin, não diz que ela é virgem, diz que ela é como uma virgem, não sei o que isso quer dizer, mas Like a Virgin chamou a atenção das organizações de famílias que queixaram que a música e o vídeo promovia sexo antes do casamento. Os mesmos elementos polirrítmicos. E ela realmente acentuou a sensualidade. Papa Don't Preach e todas as outras músicas onde ela fala que engravidou antes do casamento e todas essas coisas. Pai, não me dê sermões, eu vou viver a minha vida. Então isso começou a se programar nas meninas ao redor do país e começaram a idolatrar essa jovem. Ela ficou mais famosa quando ela apresentou a música no primeiro Video Music Award da MTV, onde ela apareceu no palco com um vestido de casamento estilo lingerie e com seu cinto característico escrito Boy Toy. Ela começou a cantar e a se rolar no chão de forma sensual. Os críticos e a mídia amaram ela. Ela declarou: "Foi a coisa mais corajosa e sexualmente descarada que eu já havia feito na TV." O biógrafo André Morton comentou: "Ali estava uma mulher que se vestiu de maneira provocante e se comportava mal, porém que, ao invés de ser punida pelo seu comportamento, foi ricamente premiada." E ela começou a prosseguir com a filosofia do diabo de "faça o que tu queres. Vai e faça o que você deseja fazer. Cante sobre as coisas que você quer cantar. E todos esses jovens serão libertos e libertos para saírem e fazer o que quiserem fazer. E você terá uma sequência e será rica, minha jovem filha." E ela caiu nessa armadilha. Assim como os anos 60 e 70 adotaram a filosofia de "faça o que tu queres", com o slogan de "faça o que bem entender", bom, nos anos 80 fizeram a mesma coisa, só que alterando para "viva e deixe viver". Vocês já ouviram essas frases? É a mesma filosofia satânica! Vai logo contra o nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Madonna se tornou uma das que mais promoveram essa ideologia. Infelizmente, apesar de toda a sua popularidade, ela não era uma pessoa feliz e pacífica, como é nos casos da maioria dos artistas. No Los Angeles Times, em uma entrevista, ela compartilhou: "Eu sou uma pessoa atormentada. Eu tenho muitos demônios dentro de mim. Minha dor é tão grande quanto a minha alegria." Então viver essa vida, essa mentira, de que você pode fazer tudo o que você quiser, não leva para a felicidade e a alegria, meus amigos. Talvez você faça sua conta bancária mais gorda, mas, amigos, isso não faz uma vida feliz. No final dos anos 80, Madonna era a artista com mais sucesso da década, só estava abaixo de ninguém mais do que Michael Jackson, conhecido como o rei do pop. Ele também sofreu com os ardis de Satanás. Apesar de publicamente dizer que não tinha envolvimento com o oculto, sua vida era escurecida pelas trevas que vêm somente do inimigo. Infelizmente, o que o diabo começou a fazer nos anos 80 era mascarar o oculto. Ele meio que ficou nas sombras por um tempo. E ele mascarou o oculto em formas e terminologias mais aceitáveis. Por exemplo, Aleister Crowley tinha um quarto secreto com espelhos, onde ele praticava sua magia negra e entrava em contato com seres demoníacos. Em uma entrevista, Michael Jackson diz: "Eu tenho o meu quarto secreto com paredes movediças e espelhos, é onde eu falo com o Liberati. É dele a voz que escuto lá. Eu sinto a sua presença muito perto de mim." Ele está falando de um artista morto, sabe Liberati, o pianista? Eles eram amigos. E ainda a mesma sala que Aleister Crowley, com espelhos movediços, e ele falava com pessoas mortas. Você já viu esta capa? Esse é o álbum Dangerous, de Michael Jackson. E você pode sentar e olhar para isso literalmente por horas. E você ainda vai achar coisas novas nele. E parece esse carnaval feliz, mas está tudo atrás dos olhos de Michael Jackson.
E você olha para a simbologia e eu meio que comecei a olhar e eu imaginei, eu não sei, mas se você olhar aqui tudo está colorido, brilhoso e bonito e estranhamente tem todos esses animais e esses ossos de mortos e estão todos saindo deste olho que tudo vê, o que é um símbolo oculto satânico. E aqui dentro tudo está preto, escuro e nojento. O mundo está de ponta cabeça e tudo está saindo em pedacinhos. Eu imagino se ele está dizendo que tudo parece lindo e maravilhoso no lado de fora, mas dentro o meu mundo está de cabeça para baixo. Eu sou um prisioneiro, não consigo me libertar. É isso que ele está dizendo? Há trevas lá dentro? Eu não sei, mas há muito lá dentro. E ele está falando com pessoas mortas. Ele também compartilhou, eu acordo de sonhos e fico, uau! Vou escrever isso em um papel. Foi tudo muito estranho. Você escuta as palavras, tudo está lá na sua frente. E você diz a si mesmo, desculpa, eu não escrevi isso. Já está lá. Eu sinto em algum lugar que tudo já está feito. E eu sou o que traz isso ao mundo. Automação? Sobre as suas apresentações ele diz, quando eu subia no palco, do nada vinha uma magia de algum lugar, e o espírito apenas chega e você perde o controle de si mesmo. Durante uma entrevista da Oprah, Michael Jackson explicou a razão para os gestos sujos e sexuais que fazia em seus shows. E amigos, eu amava Michael Jackson, eu andava como Michael Jackson, eu andava para trás e todas as coisas que ele fazia. Na verdade, eu olhei para trás e pensei, nossa, esse cara era muito maluco e fazia essas coisas na frente dessas crianças. E eu era uma dessas crianças que dizia, eu quero fazer isso também. Inacreditável. Então eu me tornei um pequeno seguidor de Michael Jackson, tornando um seguidor de Aleister Crowley. E eu nem sabia. Faça o que tu queres. Mas é assim que o diabo trabalha. Agora por que estamos vendo tudo isso? Porque, amigos, você está abrindo seus ouvidos agora e você nem percebe que quando pulamos para MCC, você dirá, elas são todas iguais. Exatamente. Acontece subliminarmente. É a música que me compele a fazer. Você não pensa sobre isso, apenas acontece. Eu sou um escravo do ritmo. I was wondering, if you could keep on, because the force has got a lot of power in it. Você consegue ouvir um motivo nisso, na música? It makes me feel like Right? Você tem tudo. Na verdade, quando você escuta a música do Michael Jackson, é uma das mais polirrítmicas que eu já ouvi. Você põe o seu fone de ouvido e está acontecendo em toda a parte. Eles até trocam de ouvido a ouvido de cima para baixo, é incrível. Eu fiquei tipo... Eu tirei e eu fiquei... Uou, minhas mãos estavam tremendo. Eu pensei, eu sei exatamente o que isso é. Por que você acha que ele foi o rei do pop? Porque ele estava aproveitando o poder dos ritmos voodoos polirrítmicos. A música é um ídolo que muitos professos cristãos adoram. Satanás não tem objeção para a música. Se ele pode fazê-la um canal através do qual pode ganhar acesso às mentes dos jovens. Qualquer coisa irá cumprir seu propósito de tirar a mente de Deus. Ele trabalha através dos meios para ter maior influência, para ter um maior número de infatuação prazerosa, enquanto eles estão paralisados por seu poder. O Philadelphia Inquirer. Isso é bem incrível. Quando foi entrevistado, o presidente da MTV Music Television disse o seguinte: disse, o apelo mais forte que você pode fazer é o emocional. Se você conseguir incitar suas emoções, fazer eles esquecerem a razão, córtex pré-frontal, você os pegou. Na MTV, nós não focamos nos de 14 anos, nós mandamos neles. Você viu? Eles entendem. Eles sabem que estão servindo algo que faz querermos mais daquilo, e eles têm uma audiência cativa. Isso é bem sério, meus amigos. Podemos estar levando nossos filhos escutando algo que está desligando o seu discernimento espiritual. São poderes bem persuasivos, dando curto-circuito no dispositivo frontal e moral. Isso é perigoso, não concorda?
Então, por 6 dias por semana em nossas vidas, não podemos desligar o lobo moral pré-frontal e ligá-lo de novo para o sábado e dizer, tudo vai ficar ok. Tem uma mensagem lá fora chamada 6 dias na Babilônia. Eu encorajo a tê-la porque fala desse mesmo assunto. É de graça, peguem, levem para os seus amigos. Eu não quero levar de volta, eles já estão empacotados, peguem. Você quer 2, 3 ou 4? Pegue, dê aos seus amigos. Escute primeiro e se você concordar, distribui. Amém? Porque está falando em ser como Jesus por 6 dias na semana para que possamos adorar Jesus no 7º dia. Em vez de ser como o diabo durante a semana e mal poder manter os olhos abertos na igreja no 7º dia. Então, quais eram os 5 principais problemas na escola nos anos 40? O que você acha que foi o problema principal? Que tal correr nos corredores? Sabe essas crianças doidas? O principal, se pudéssemos resolver esse problema nos anos 40, irmão fulano, ou como se chamavam, se pudéssemos parar esses jovens de correr nos corredores, a vida seria melhor. Atraso era o segundo problema. Cuspir bolinha de papel era o terceiro. Jogar lixo fora do cesto era o quarto. Jovem, pegue esse lixo. Ok. Hoje é, pega esse lixo. Não! Sabe? Enfim. Número 5. Mascar chiclete. Então esses são os 5 principais problemas nos anos 40. E nos anos 80? 40 anos depois. 40 anos de Crowley e a sua filosofia. Só isso, só 40 anos. Número 1. Assassinato. Número 2. Assalto. Número 3. Estupro. Isso é ensino médio. Número 4. Drogas. Número 5. Álcool. Eu acho que prefiro viver nos anos 40 do que nos 80. E eu vivi nos anos 80. Agora, nos anos 80, música contemporânea cristã. De novo, vamos ouvir rapidamente para termos uma noção de quais são as músicas da MCC mais conhecidas dos anos 80. Agora, me diga se isso não parece algo dos anos 80. É chamada Eu Quero Ser um Clone. Não, me desculpa. A primeira é Pronto ou Não. Isso parece com os anos 80? Isso é tão anos 80? Sabe o que isso é? Isso é da hora. Não, não é, tô brincando. Agora aqui está o outro. Eu quero ser um clone. Is next to godliness, right? I'm grateful that they showed the way, 'cause I could never know the way to serve him on my own. I want to be a clone. Então, o que eles estavam fazendo era selecionar o que era popular e colocando, francamente, letras ridículas nisso. Mas isso é música cristã? Não, não é. É chamado disso. Indo para os anos 90. Mais do que nunca havia opções de músicas. Apesar da diversidade, havia 3 coisas fundamentais que tinham em comum. A filosofia de faça o que tu queres, conteúdo sexual em abundância e batidas e ritmos fortemente acentuados. Em adição a isso, homossexualidade agora começou a ser promovida. E grunge tomou conta de forma pesada no início da década. E com a banda Nirvana sendo a principal, podemos ver o mesmo espírito trabalhando. Kurt Cobain, o principal cantor de Nirvana, e essa é a sua banda grunge nos anos 90. Ele disse que sua meta principal era ficar embriagado e adorar a Satanás. E ele disse uma vez que era obcecado por Anton LaVey. E eu fico triste em dizer que eu costumava ouvir essa banda e eu costumava gostar muito. Na verdade, por um tempo eu era um fotógrafo de uma empresa que eu trabalhei e eu colocava essa música e tirava as fotos dos modelos e das coisas que aconteciam e foi... Você tinha que ter certos tipos de música tocando para ter fotos provocantes e eu não tenho orgulho disso, mas essa é a realidade. Você senta lá e fica... E eu ficava trabalhando.
E eu amava. E eu ficava focado naquilo. E me tomava posse. E eu não tenho orgulho disso. No final dos anos 90, LaVey ainda está vivo e bem. O que quer dizer que Crowley ainda está vivo e bem. Ou melhor ainda, o diabo está vivo e bem. E seus ideais ainda estão vivos. Na revista Spin, esse grupo que ouvimos, o Nirvana, foi chamada a banda da década. Agora você olha pra isso e diz, mas é claro, isso é satânico, é música do mal, você não deveria estar ouvindo isso. Mas você olharia para este rosto e pensaria, teria algo de errado? Teria algo a considerar? Que seria inapropriado? Bom, ela tem uma música. E deixa eu tocar ela pra você. Every day I crucify myself. My heart is sick of being. Still my heart is sick of being in chains. Já ouviu essa música? Uma música muito popular. Então você tem essa música que fala sobre estar cansado de ser acorrentado e todas essas coisas, porque nos crucificamos, será que nada que fazemos nunca será o suficiente para você? Então ela está falando sobre ser um cristão aparentemente uma vida aprisionada, uma vida acorrentada. Mas é dito nesse e as pessoas gostam. Por que estão me crucificando? Ah, o que ela está dizendo? Ah, faça o que tu queres, né? E ela tem outra música chamada Pai Lúcifer. E ela diz o seguinte, eu quero casar com Lúcifer. Eu não considero Lúcifer uma força do mal. Eu sinto sua presença com a sua música. Eu sinto que ele vem e senta no meu piano. Não, obrigado. Amém? Então você olha pro rosto dela e você pensa, sabe, você olha pro outros caras fumando maconha e estão, e você diz, satanista? Mas daí você tem essa garota que diz, eu quero casar com Lúcifer. Então não pense que o diabo tem um espeto e chifres e uma roupa vermelha que ele usa, ok? O diabo é um anjo caído e ele excede em beleza, algo do tipo, se ele entrasse aqui agora, ficaríamos... Então ele usa o grunge e ele usa o belo. Viu? Você não pode julgar um livro pela capa. E sobre esse rosto? Alguém já ouviu falar de Sarah McLachlan? Muitas jovens ouviam as músicas dessa garota. Eu não duvido que alguns nesta sala ouvem. Agora essa primeira música parece lindo, fala sobre um anjo. Fala sobre estar nos braços de um anjo. Até parece que ela pode ser cristã. E é, na verdade, uma música bonita. In this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here. Tem algumas coisas nas técnicas vocais nas quais falaremos mais tarde. Mas você pensaria, ouvindo essa música, nos braços do anjo, você pensaria nessa música como uma música de Satanás? Bom, você está errado. Ela não está falando dos braços de um anjo, ela está falando dos braços do anjo. Apenas veja. Então ela tem, falaremos disso daqui a pouco, porque ela tem uma citação que ela fala de algo. Então ela tem essa música, e isso que acontece me deixa louco. Essas garotas ou esses rapazes, esses artistas por aí, fazem algo lindo como isso. Muitos rádios tocam, e até em círculos cristãos. Então temos esses jovens que ficam, isso é tão lindo, nos braços do anjo, isso é tão incrível, tão maravilhoso. Eu não acredito nisso. Ei, mãe, escuta essa música. Nossa, que lindo, quem é? É a Sarah McLachlan. Ok, ótimo. Posso ouvir mais músicas? Claro, vai lá, querida. Isso é ótimo, ela parece ser cristã. Então, no seu repertório musical, nós temos essa música onde ela despedaça a Deus.
Então ela fala: eu não acredito em portões perolados, nem coroa de espinhos, você sempre decepciona nós humanos, os bebês que você afoga, e ela está despedaçando a Deus. Aliás, a música combina com essa raiva? Aham. E veja o que ela disse. Eu acho que o diabo ficou com uma reputação ruim. O diabo é, desculpa, o quê? O anjo caído. Ela entende quem o anjo era. E ela quer estar nos braços do anjo caído. Isso que ela diz. O diabo ficou com uma reputação ruim. O diabo é um anjo caído, aquele que estava disposto a abraçar o seu lado sombrio, enquanto todos os outros anjos estavam em negação. O diabo é mais como nós. Ela estava cantando nos braços do anjo caído. E nossos filhos cristãos estão ouvindo a isso, porque é bonito. É veneno coberto com açúcar. No livro de Crowley, Magia Sem Lágrimas, ele escreve o seguinte: a família é o inimigo número 1 do público. Ele quer destruir o núcleo familiar. Ele quer destruir mamãe, papai e filhos. Ele quer que seja mamãe e mamãe, ou papai e papai. Ele quer que seja qualquer coisa menos o núcleo familiar que Deus estabeleceu. Ele quer destruir isso. Ele tem feito um bom trabalho? Aham. Acabando com a imagem bíblica. Então assaltos começaram em toda parte. A influência da Madonna não apenas trouxe materialismo e promiscuidade sexual, mas nos anos 90 ela trouxe seus fãs para o espiritualismo e o oculto, com a intriga do comportamento homossexual. E você vai perceber aqui alguns símbolos do ocultismo. Agora esse é nojento para mim, porque aqui ela está em um crucifixo e ela está com uma camisa vermelha, simbolizando o sangue. Agora ela está fazendo isso porque ela é cristã? Não, ela está caçoando do cristianismo. E aqui ela está com outro símbolo do ocultismo também. O que isso significa? Um ok? Não, significa 6, 6, 6. 6, 6, 6. É um símbolo do ocultismo. Ela não está... Sabe, tipo... Hey, tá tudo ok. Ela está... Eu vou comer seu lanche, garoto. Isso que ela está dizendo. Então, andamos por aí fazendo um sinal que não conhecemos direito. Você irá ver um monte desse sinal nos anos 2000. E aqui ela está usando esse símbolo aqui, esse triângulo. Essa pirâmide com o olho que tudo vê no topo. Isso também é um símbolo do ocultismo. Harry Hay, seguidor de Crowley e satanista, e o pai do movimento moderno do homossexualismo, sim, é um homem, ele diz... Essa linguagem, a música, tem o poder de comunicar ideias, planos e assuntos através da forma de cânticos e danças debaixo do nariz das autoridades. Então ele sabe, ele pode usar música e o propósito homossexual pode progredir através da música. E é por isso que começamos a ver toda essa imagem homossexual por toda a MTV. A música sempre teve o poder de inspirar revolta e revolução. Para 2/3 do mundo hoje, música é uma linguagem, um método de comunicar, organizar e mobilizar. E deixa eu te dizer, o propósito homossexual está organizando, comunicando e mobilizando. Te digo isso agora mesmo. Então, veremos que isso é verdade ao continuarmos. Agora, vamos ver essa letra por um momento. E o que você pensa dessa letra? Quando você olha para ela, seu Jesus pessoal, alguém para ouvir suas preces, alguém que se importa. Tem algo de errado com essa letra? Não. Jesus quer ser nosso Jesus pessoal, amém? Alguém que irá ouvir nossas preces, alguém que se importa. Isso de fato é Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho. Amém? Não tem nada de errado com essa letra. Agora, vamos ouvir a uma música. Ok, então, tem algo errado com essa música? Ah, tem? Ah, vocês estão sendo educados. Louvado seja o Senhor. É, porque a base musical não combinou com a letra da música, certo?
Certo? Ok, então é uma casa dividida contra si que não pode permanecer. Então, o desafio é... Eu posso dizer, não, eu posso fazer a música no meu coração para o Senhor. Meu coração pertence ao Senhor. Eu tenho uma boa letra, eu só estou tocando a música do jeito que eu quero. Mas, amigos, o problema é, além disso tudo... Veja, se eu tivesse colocado uma foto bonita lá, alguém com seu terninho, alguém com essa gravatinha, um cabelo legal, e ele está fazendo, sabe? Então ele canta essa música e você diz, uau, esse cara está cantando isso? Mas quando eu ponho a foto de Marilyn Manson lá, você diz, ah, ele que canta essa música, ah, isso daí é do mal. Você está me entendendo? Porque podemos usar a mesma base musical com essa letra por uma banda cristã e diríamos que está tudo bem. Mas não Marilyn Manson, porque ele é do diabo. Ah, adivinha, o diabo serve ambos os pratos. Certo? Isso mesmo. Na verdade, isso era apenas uma outra versão da banda Depeche Mode. Não é uma banda cristã, e essa letra não tinha intenção de ser cristã. A letra faz parecer uma música cristã. Então, se o argumento da letra, o que importa, valesse, então poderíamos ouvir essa música. Se meu coração é para Deus, então posso dedicar toda essa música para Cristo, e é aceitável para mim. Não temos problema em dizer não a isso. Como hipócritas nós pais somos, em dizer que nossos jovens não podem ouvir Marilyn Manson, mas podem ouvir uma versão cristã de Marilyn Manson. Isso não faz sentido. E esse é o motivo porque muitos cristãos dizem, sabe o quê? Isso não faz sentido, mãe e pai. Porque se não é ok para Marilyn Manson tocar essa música para eu ouvir, então por que é ok eu ter uma versão cristã dela? Tudo o que fazemos foi batizar o paganismo. Marilyn Manson, como um pastor ordenado da Igreja de Satanás, se mutila no palco, rasga a Bíblia Sagrada, diz blasfêmias contra o Senhor Jesus Cristo, e a camiseta de Manson fala, mate seus pais e eu amo Satanás. Então por que falar desse cara? Porque, amigos, quando mandamos nosso pedido de amizade no Facebook, ei amigos, jovens cristãos, jovens adventistas, o que vocês estão ouvindo? Tivemos várias respostas dizendo, eu escuto Marilyn Manson. Estou te dizendo, é a verdade. Por que estamos falando disso? Porque talvez nossos jovens estão ouvindo a ele, ou talvez nossos colegas, ou colegas de quarto estão ouvindo, ou nossos amigos estão ouvindo a ele, e querem apresentar nossos filhos a ele. Tem uma estranha fascinação por esse cara. Ele tem uma camiseta, aliás, que ele vende, e diz isso nela, e essa é a foto da camiseta. Aviso, a música de Marilyn Manson contém mensagens que irá matar a Deus em sua impressionável mente juvenil. Como resultado, você pode ser convencido a matar sua mãe e seu pai, e eventualmente, em um ato de rock and roll sem esperança, você irá se matar. Por favor, queime suas gravações enquanto ainda há esperança. Os jovens compram isso, pensando que é histérico, e colocam e ficam usando por aí, porque Marilyn Manson caçoa de pessoas como eu que dizem que isso é um problema. A realidade é, meus amigos, Marilyn Manson é apenas um discípulo do diabo. Ele é bem financiado e faz séries evangelísticas todo o tempo. Elas só são chamadas de shows de música. Mas é apenas música, não é? Bom, ele é citado por dizer isto. Música é a forma mais forte de magia. Ele tem um propósito? Eu não sei se alguém entendeu. Isso é uma citação direta do que estamos tentando fazer para atrair as pessoas e depois que as temos, podemos entregar a nossa mensagem. Ele diz, espero que eu seja lembrado como a pessoa que trouxe o fim ao cristianismo. Aqui tem outra citação. Se alguém se matar por causa da nossa música, então é uma pessoa estúpida a menos no mundo. Eduque seus filhos melhor, ou eu os educarei para vocês. Isso deveria dar calafrios nas espinhas dos pais. Porque eles entendem. Olha o que acontece. O Juninho, ou a Mariazinha, querem ouvir alguns tipos de música. A mãe ou o pai estão com medo de fazer o Júnior ficar bravo ou triste, então eles permitem porque não querem ter problemas em casa.
Então começa com talvez um rock suave, e depois vai pro rock mais pesado, e depois vai pro rock maluco, e depois vai pro satânico rock and roll, e quando você menos espera você nem tem mais seu filho, e você se pergunta o que está acontecendo? Os pais vêm até mim e falam, o que eu faço? Bom, você os coloca numa desintoxicação. E iremos falar sobre isso amanhã à tarde. Agora, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, veja, e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É isso que está acontecendo. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios que estão impressionando nossa mente, mudando nosso caráter com esse faça o que tu queres, e daí o que o pastor diz, e daí o que a minha esposa diz, e daí o que meus pais dizem, e daí o que meu patrão diz, eu irei fazer o que eu quiser. E isso não é uma receita para o sucesso, amigos, é uma receita para o fracasso. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios, não ouça as músicas deles, não os deixe levar ao inferno. E se eu tenho, Christian? E se eu tenho ouvido essas coisas, sabe o quê? Hoje é um novo dia. Se você escolher desviar disso. Porque em Romanos 8:1 diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amigos, se nós admitirmos, sim, eu tomei algumas decisões que são inapropriadas, se reconhecermos que sim, eu tomei decisões que são impróprias, e nós não agirmos e dizer, Senhor, por favor, me perdoe pelas minhas escolhas erradas e me ajude a escolher melhor. Então, nada irá mudar na nossa vida. Você sabe qual é a definição de insanidade, né? É fazer a mesma coisa várias e várias vezes e esperar um resultado diferente. Quantas vezes os cristãos nos procuram e dizem, eu não sinto que estou, conectado com Deus. Eu sinto que as minhas orações não passam do teto da minha casa e não há conexão lá. Então eu começo a lhes fazer perguntas sobre o dia a dia deles e começo a perguntar que tipo de coisas que eles se dedicam, o que você ouve, quanto tempo de estudo da Bíblia você tem, quanto tempo você gasta com a Bíblia e o espírito de profecia, quanto tempo você está gastando. E depois você começa a perceber que o tempo que passamos com Deus na verdade está aqui embaixo e o tempo que passamos com o mundo e o diabo está aqui em cima. É por isso que não há conexão. Mas Deus diz, olha, se você não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito, não haverá condenação. Eu irei te perdoar, tudo bem. Então vamos a Deus e dizemos, Senhor, me perdoe. Eu fiz uma escolha ruim. Me ajude para que daqui em diante eu faça escolhas melhores. Amém. Não deixe o diabo lhe seduzir. Vamos orar. Pai que estás no céu, somos gratos que estás disposto a nos aceitar. Está disposto a nos receber. O Senhor conhece os segredos mais obscuros do nosso coração. E ainda assim nos ama e escolhe a nós. Então, Pai, eu lhe dou meu sim. Sim, Senhor. Tome a minha mente. Tome meu coração. É seu. Molde e modele como desejas. Ajude-me a fechar os meus ouvidos e não mais ouvir as coisas do diabo, nunca mais. Espero que alguns dos meus amigos tenham feito essa mesma oração. E, Pai, eu peço para que o Senhor nos abençoe. Sei que ao sairmos desse lugar, o diabo irá nos tentar a pensar, aquele cara é maluco. Senhor, eu oro para que as sementes que foram plantadas se enraizem, germinem, e elas irão brotar nova vida. Por favor, Senhor, necessitamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e que os seus nomes permaneçam no livro da vida.